Oi, pessoal, estamos aqui então para mais um papo além do básico da Clínica Nasces. E hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Eu sou a Nildete, enfermeira estomaterapeuta da Clínica Nasces e... Eu sou Vanessa Bagiotto, também estomaterapeuta da Clínica Nasces e consultora de amamentação. E a gente vai apresentar para vocês agora nossos apoiadores, que são empresas que estão fazendo acontecer esse podcast aqui com a gente. Então, a gente conta com a empresa Cosmoderma. A Cosmoderma é uma empresa que ela atua já há 17 anos no mercado e ela é uma referência nacional na fabricação de produtos cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. Ela segue altos padrões de boas práticas, ela investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, inclusive na nanotecnologia, ativos naturais, formulações sustentáveis e sempre aliando a tendência do mercado às normas regulatórias nacionais e internacionais. Com o objetivo de promover a saúde, ela respeita o meio ambiente sempre e coloca sempre o ser humano em primeiro lugar. Tem em sua linha produtos para o cuidado de pele, higiene pessoal, limpeza de instrumentos cirúrgicos. E hoje ela está aqui nos apoiando no podcast Além do Básico da Clínica Nasces. E temos também a empresa Vidibula, que é representante da Carilex aqui no Brasil. E a Vidibula é uma empresa brasileira que tem mais de 30 anos de atuação no mercado de dispositivos médicos especializados para a área da saúde. E tratamento de feridas complexas. E a Vidibula oferece essa tecnologia avançada que contribui para o bem-estar e saúde dos pacientes. Uma dessas tecnologias é a terapia por pressão negativa, que tem revolucionado o cuidado de feridas crônicas e agudas, né, que contribui para acelerar o processo de cicatrização, reduzir as complicações, desenvolver a qualidade de vida dos pacientes e auxiliar profissionais de saúde em todo o país. Com uma trajetória construída sobre confiança, ética, parceria, a Vidibula acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. Então, temos o apoio da RVB, que é uma empresa que atua aqui no mercado do Rio Grande do Sul, comercializando produtos médicos hospitalares de alta qualidade desde 96. E a RVB trabalha com a marca Hollister na linha de estomias. A RVB Hospitalar, ela tem como missão atender às necessidades dos usuários dos produtos de maneira proativa, visando a máxima qualidade, satisfação e bem-estar dos clientes. A gente conta também com a colaboração e o patrocínio da Saltes, né, e LifeSul. A Saltes ela é uma empresa familiar comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos estomizados, sempre ouvindo os clientes e desenvolvendo produtos que atendam às suas necessidades. A Saltes investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento e coloca sempre em consideração dos usuários em primeiro lugar, disponibilizando produtos de excelente qualidade, oferecendo segurança e conforto que eles precisam para aproveitarem ao máximo a vida. A LifeSul, ela é um dos representantes da Saltes no Brasil, né? E ela faz a importação e distribuição desses produtos médicos hospitalares desde 1996 e possui uma marca consolidada no território nacional. A equipe LifeSul é composta de profissionais altamente competentes, treinados e comprometidos. Normalmente são estomaterapeutas e eles são comprometidos com a satisfação dos seus clientes e consumidores. Oferece atendimento individualizado quando se tratando dos estomaterapeutas, né, atendendo esses clientes, correspondendo plenamente às expectativas do público. Oferece também produtos de extrema qualidade. E hoje a nossa convidada é a doutora Mariana Sioff, cirurgia plástica. A gente está muito feliz com a presença dela aqui e ela é muito parceira, trabalha muito junto com os estomaterapeutas no HPS, mas vou deixar ela se apresentar e contar um pouco pra gente do trabalho dela. Bem-vinda, doutora Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Então, meu nome é Mariana, eu sou cirurgia plástica e eu trabalho no HPS de Porto Alegre e também no meu consultório particular. Então, eu faço os dois mundos, tanto a parte da cirurgia reconstrutiva como cirurgias estéticas. Legal, ótimo, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente já quer, assim, a gente está maravilhada aqui, principalmente as meninas, com a cirurgia plástica. E a gente tem várias perguntas para te fazer, né? A gente fala da questão da cirurgia plástica, mas também essa parte da reconstrutiva, eu acho uma parte linda, assim, que é um mundo da cirurgia parte, né? plástica. Todo um outro mundo. E aí é uma arte, né? Um outro trabalho, assim, a ser desenvolvido. Acho que é bem legal. E a gente queria saber dos teus atendimentos, então, primeiro lá no HPS, né? Que você tem uma parceria, acho, maior com estomaterapia
lá no hospital. Então, o que são, assim, os atendimentos mais comuns e quais os acidentes acontecem mais lá que a cirurgia plástica precisa atuar? Então, o nosso hospital, ele é referência em queimados, né? Todos os pacientes grandes queimados são encaminhados para o HPS, principalmente as crianças. Todo o atendimento de qualquer tipo de trauma pediátrico acaba chegando para o HPS. Nós temos uma UTI trauma pediátrico e nós fazemos esses atendimentos, né? Tanto para pacientes vítimas de politrauma como as queimaduras. Sim, é um hospital referência nosso aqui, né? O HPS para o estado inteiro, né? E realmente é um local de atendimento de situações muito graves, né, doutora Mariana? Tem alguma história, assim, algum caso, alguma situação que realmente te marcou, assim, nesse teu tempo de atuação lá e que tu nunca vai esquecer? Tu pode compartilhar com a gente? Todos os dias nós recebemos pacientes vítimas das mais diversas situações. E existem algumas pessoas que acabam nos marcando mais. Alguns casos graves que a gente consegue resolver. Algumas situações, às vezes, que até seriam, pelos livros, incompatíveis com a vida, como grandes queimados. A gente teve já pacientes com mais de 80% de superfície corporal queimada que recebeu alta do hospital, né? Então, lesões mais de 2º grau, a gente conseguiu reverter essa situação e dar alta para esses pacientes. As crianças acabam nos marcando também, histórias de superação. A gente teve uma menina que foi uma vítima de trauma, foi um acidente de carro. Ela estava num motorhome que bateu num caminhão e ela foi ejetada e acabou tendo uma amputação das 2 perninhas. Então, a cirurgia plástica veio para fazer a cobertura, né, desses cotos. E ela foi, assim, uma recuperação, uma coisa que surpreendeu todas as equipes, né? Então, de uma situação que a gente fica, meu Deus, perdeu as 2 pernas, e ela corria, brincava sem as pernas, né? Era uma coisa... Hoje ela anda a cavalo. Que legal, né? Ela conseguiu fazer as próteses, e a gente acredita que vai encontrar essa criança ainda nas Paralimpíadas ganhando medalhas. Porque Nossa, com certeza. Me arrepiei. Que história linda, sim, né? De então, superação. Com as prótesezinhas, ela corre, brinca, anda a cavalo. É um fenômeno. Mas, assim, ouvindo você contar, eu acredito que tem histórias inesquecíveis diariamente, né? Sim. Porque é bem como a gente comentou, situações gravíssimas, né? E ao mesmo tempo que tem um suporte muito bom ali, que vocês conseguem uma recuperação muito boa, né, desses pacientes. E eu acho que uma das preocupações da plástica também é funcionalidade, né? Devolver a pessoa para que ela tenha, que ela consiga se manter após, né, o acidente, que ela recupere a sua rotina, a sua vida, consiga fazer as pequenas coisas do dia a dia. Então, a gente tem uma equipe também multidisciplinar muito importante, a comissão de pele, né, os estomaterapeutas, a fisioterapia, a nutrição, a gente tem o pessoal da psicologia também, assistente social. Então, todas as áreas da saúde juntas para o melhor para aquele paciente. Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito também do HPS, é esse comprometimento entre as equipes para que todos façam a sua parte para que aquela pessoa tenha a melhor recuperação possível. É uma sincronia, né? Eu acredito que seja uma continuidade, né? Porque o cirurgião, ele tá ali, ele faz a cirurgia e ele precisa atender outros pacientes, tem outras demandas. E a equipe fica ali, né? A equipe multidisciplinar fica ali para dar todo esse suporte de continuidade, porque senão se perde, né? É que também não é só a cirurgia que o paciente precisa, né? Exatamente. Tem toda a questão psicológica, a questão de recuperação, de adaptação, de Sim. readaptação, de né? Tudo. Né? Eu faço a cirurgia, mas se eu não tenho fisioterapeuta, eu não tenho o pessoal da enfermagem para fazer o cuidado curativo, não adianta eu fazer aquela cirurgia. Só a minha parte não é suficiente para aquele paciente, né? Sim. E como é feito isso lá dentro, assim? As equipes, elas interagem, elas participam de rounds? Como que é feito para essa continuidade, ela não ficar com nenhuma falha, né? Nesse processo, para ele ser contínuo? A gente acaba conversando mais individualmente como a gente tem... é um hospital que eu digo, o melhor lugar para trabalhar na cidade. Era um lugar que eu queria muito... Eu fui residente no HPS, então eu queria muito voltar para lá, porque ele tem um ambiente de trabalho diferenciado. É como se fosse uma grande família. Então, nós temos muito contato próximo entre os profissionais.
mesmo quando a gente não tem um round entre todas as especialidades, a gente consegue o contato próximo. Então, eu consigo conversar diretamente com a enfermeira, com o pessoal da fisioterapia, para alinhar para cada paciente o que a gente precisa. Então, a gente tem esse contato muito próximo, né? As equipes das UTIs, tanto na pediatria como na equipe adulto, a gente consegue conversar e ter esse contato para alinhar para cada paciente. E como é importante a comunicação entre equipes, né? Sim. E às vezes, se essa comunicação ela demora, algo pode ser perdido. Exatamente. Então, é importantíssimo essa proximidade, essa grande família que consiga todo mundo conversar e né, em prol do paciente. Eu acho fantástico também. E agora já puxando um pouquinho pro lado da estética, né? Esses pacientes que eles tiveram esse atendimento por conta do trauma, do acidente, eles podem precisar depois de uma reparação não tanto para funcionalidade, mas mais estética mesmo. Eles têm essa cirurgia também pelo SUS, mesmo que seja para uma estética? Então, aí a gente já começa a complicar um pouquinho a rede. Né? Aí a gente esbarra um pouco na burocracia e principalmente se o paciente é do interior. No HPS a gente acaba fazendo mais o primeiro atendimento. A gente não tem braço suficiente para fazer essas cirurgias mesmo de retrações cicatriciais. E isso iria para a rede e para os outros hospitais. Né? Como a gente tem até aqui em Porto Alegre mesmo, vários hospitais com residências médicas de cirurgia plástica, esses pacientes deveriam ser encaminhados para essas instituições. Certo. Quando eu era residente na PUC, a gente recebia muito paciente que vinha do HPS até, né? Na época que tinha pediatria na PUC, a gente fazia muito as crianças. Então, tratava as retrações cicatriciais, fazia uso das malhas compressivas. Então, tinha esse acompanhamento que hoje, como eu acabei ficando fora já dessa rede, né? Rede, até eu faço um pouco de preceptoria na plástica no HPS, né? Sim. Sou ligada ainda à PUC, mas acabo ficando só no HPS. Então, eu não sei como é que tá essa parte da rede. Porque chama atenção a gente que é estomaterapeuta e que a gente trabalha com cicatrização, a gente sempre pensa nisso, né? Que a gente tem muitas tecnologias no mercado e que, às vezes, a gente cai também nessa questão do valor, né, do investimento, mas a gente sabe que a cicatrização vai ser muito melhor, né, então Sim. vai ter uma uniformidade muito melhor da pele, vai favorecer muito mais uma mobilidade, né, então o quanto é interessante e importante investir, porque a gente não está pensando só naquela cicatrização imediata, não só na prevenção da infecção, que é uma preocupação muito grande na queimadura, mas na funcionalidade e um pouco de estética também, né? Sim, porque quando são queimaduras que aparecem, sim, ainda tem esse estigma, né, da pessoa voltar para o seu ambiente de trabalho, ambiente social e ter essas cicatrizes, né? Isso, e o quanto é importante a gente poder contar com essas tecnologias, né? Então a gente, infelizmente, fica sabendo, assim, que nem sempre a pessoa vai conseguir depois uma reparação daquele dano, né? Às vezes até a própria fisioterapia é mais difícil no interior para o paciente conseguir, Pois, própria fisio, Então, essa questão ainda do ampliar a rede de cuidado, do pós-atendimento, ainda é uma barreira, assim, que a gente não vê ainda muita solução para isso no momento. E aí, aquele momento ali que é esse primeiro atendimento que essas pessoas têm, que tem que ser o melhor possível, né? Sim. Porque é o que talvez é o único que vai ter, né? Então, bem, bem importante isso, doutora Mariana. E lá no teu consultório, daí saindo um pouco da cirurgia plástica lá no trauma, né? Mas na cirurgia plástica e da estética em geral, né? Sim. Por que a gente mais te procura lá, hein? Qual é o teu produto mais vendido? Eu acho que são 4 cirurgias que eu acabo atendendo mais, que são as cirurgias de face, né? Então, tanto para lifting como para pálpebras. Mama redutora. Até acabo não fazendo muita prótese de mama, eu faço mais explante e redução de mama. Que interessante. E lipoabdômen, né? Cirurgias de estética corporal. Estética corporal. Essas são as 4 top mais procuradas. Isso, pálpebras, face, mama e abdômen.
Mas você faz, assim, injetáveis também, faz, também. Não só cirurgia, né? Isso, eu faço algumas coisas de injetáveis, preenchimentos, bioestimulador de colágeno, botox, mas não faço tecnologias de laser. Ah, sim. Aí esses equipamentos eu encaminho E o ultrassom também, né? Que Isso. também é bem usado na... Esses eu acabo encaminhando pra... Senão seria coisa demais pra fazer. É, né? É muito. Aí é muito. E tem, assim, uma curiosidade, assim mesmo, assim. A gente, se quiser fazer uma cirurgia plástica, como se nós não quiséssemos, né? Tem algum preparo que o paciente possa fazer? Tem algo que ele possa já ir pensando, se programando antes da cirurgia para ter uma cirurgia melhor, uma cicatriz mais bonita ou uma cicatriz mínima, né? A gente sabe que não ter cicatriz é impossível, né? Quando vai fazer a cirurgia. É uma troca. Né? Toda cirurgia deixa uma cicatriz. E a cirurgia plástica, na verdade, é a arte de esconder as cicatrizes, né? Então, a gente não existe uma cirurgia que a gente não deixe uma cicatriz. É uma troca que a gente faz. A gente troca aquilo que tá incomodando pela cicatriz. Primeiro, a pessoa tem que querer, né, fazer a cirurgia. Então, o psicológico dela tem que estar adequado para aquele momento, porque exige uma série de cuidados nesse pós-operatório, né? E todo procedimento cirúrgico é uma agressão para o organismo, então pode causar desconforto, algumas limitações, então ela tem que estar preparada psicologicamente para isso. A gente faz também uma avaliação pré-operatória bem rigorosa, então clinicamente tem que estar tudo bem, porque a cirurgia plástica estética é uma cirurgia eletiva. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado para que ela saia melhor do que ela entrou daquela cirurgia. Mas cuidados com a alimentação, né? Uma alimentação saudável, menos industrializados, bebida alcoólica, tabagismo, tudo isso atrapalha o processo de cicatrização. A pessoa acaba ficando mais inflamada e acaba tendo uma resposta inflamatória maior no pós-operatório. Também cuidados com sol. Que mais? Alimentação, sol, tabagismo, essas coisas atrapalham a cicatrização. Essas questões de drenagem linfática, tomar algum suplemento, isso vocês indicam ou não A gente faz no pós-operatório essa parte de drenagens e suplementos se tiver alguma deficiência detectada no pré. Né? Se o paciente está bem, tem vitamina D, B12, zinco, são coisas que influenciam na cicatrização. Então, se ela ferro, se ela tá bem, a gente não precisa suplementar. Mas se tiver alguma deficiência dessas, a gente faz uma suplementação pré. E é interessante suplementar antes, não é necessário? Não precisa. Se ela tá dentro dos limites da normalidade, a gente não precisa suplementar. Né? Mas se tem deficiência, sim. Então, não tem uma vitamina, um nutriente que eu deva usar mais no preparo para uma cirurgia? A princípio, não. Tem hábitos de vida saudáveis, né? Exercício físico também ajuda, tá dentro do peso adequado. Sim. Né? Tudo isso ajuda para que a gente tenha um menor trauma dessa cirurgia. Isso é bem interessante. Tem algumas cirurgias que o recomendado pela equipe médica é que a pessoa perca um pouco de peso antes, mesmo indo para a cirurgia plástica. Sim. Por que isso ajuda? Porque a cirurgia plástica ela não é para emagrecimento. Ela é para pacientes que já estão dentro do seu peso normal, né? No máximo um sobrepeso, porque a obesidade é um fator de risco para o pós-operatório. Sim. Como para qualquer outra cirurgia. E pacientes com comorbidades também, então, também entram nesse paciente de risco, diabetes, hipertensos. Aí a gente faz avaliações clínicas também, então todos esses nível de pressão, avaliação cardiológica, os exames de sangue, tudo tem que estar bem alinhado e o paciente tem que estar apto para fazer aquele procedimento. Uma cirurgia de lipoaspiração ou mama são cirurgias que exigem um tempo cirúrgico maior. Então, tem que estar em condições clínicas de fazer essa cirurgia. Sim, esse benefício a gente não tem como estomaterapeuta, porque os pacientes vêm totalmente desequilibrados, né, com diabetes descompensado ou hipertensos, sem controle da pressão, e a gente tem que dar conta daquelas feridas, a gente tem que cicatrizar. E aí, como é que a gente vai convencer esse paciente, né? Olha, precisa mudar o teu estilo de vida, porque a gente precisa cicatrizar essa ferida.
né? A gente precisa ter os níveis adequados no sangue de glicose, né? A pressão tem que estar normalizada para que a gente consiga Cicatrizar. cicatrizar, Sim. senão a gente não consegue, né? É. E aí eu acho que essa parte da cirurgia plástica é legal, porque primeiro a gente estabiliza e depois a gente intervém. Porque como é uma cirurgia letiva, Sim. então a pessoa tem que entender que ela tem que estar bem para poder operar. Sim. Não é uma Mas cirurgia de urgência. Normalmente o paciente que te procura já tá controlado. Ou Nem sempre. É isso que eu queria saber. Chega lá descompensado e Sim. tem que fazer um tratamento prévio. Sim, ou a gente faz até diagnósticos de algumas coisas que a pessoa não sabia não nesse sabia. pré-operatório, sim. Que interessante. E aí é um outro desafio. Porque a pessoa tem que estar bem, né, pra cirurgia. E, assim, você falou antes, né, que a pessoa tem que querer a cirurgia. Tem que estar entendendo que vai passar por um período de recuperação. Isso. Acontece de paciente chegar pra ti, combinar a cirurgia, se preparou e desistir? Por que as pessoas desistem? Já aconteceu contigo? Eu já cancelei cirurgias pelo paciente não estar em condições de operar. E Já. pode contar como é que foi? Mas até por dismorfismo corporal, né? A pessoa não consegue enxergar o que ela realmente, né? Ela não se enxerga Como realmente como ela é. realmente é. Então, às vezes, pacientes com anorexia ou já com múltiplos procedimentos prévios, sempre querendo mais, e aí tem que dizer, não precisa desse procedimento, isso aqui não tá indicado pra ti, e dizer não. Acontece, então. Acontece, Não, sim. A pessoa te procura para operar, mas tu vê que aquela cirurgia não é indicada. Não é indicado, eu digo não, sim. Não é indicada para aquela pessoa. E assim, tu já falou que não trabalha com ultrassom, com laser, assim, mas a gente vê muita novidade, né, em estética, não só na cirurgia, mas claro que tem aparelhos, equipamentos que usa até durante a cirurgia, no transoperatório, né? Mas tem muita coisa também na estética. O que tem, assim, de novidade no mercado e o que são aqueles, assim, que você acredita, assim, que você já viu o resultado, que você acha que realmente funcionam? Então, durante as cirurgias, principalmente nessas de contorno corporal, existem várias tecnologias para fazer retração de pele. Né? Então, tem aparelhos muito bons. Tem com jato de plasma, com o argoplasma, o Renuvium. Tem uma série de equipamentos que são utilizados durante as cirurgias. Eles funcionam muito bem para esse tipo de retração, né? Mas não são definitivos, né? Ele não vai dar o resultado da retirada de pele. Ele vai fazer aquela retração, vai fazer a pele cola de novo com bioestimulador de colágeno e depois, com o passar do tempo, a gente continua envelhecendo, continua sob a ação da gravidade e essa pele vai envelhecendo de novo e vai voltando essa flacidez. Em algum momento, isso vai voltar. Mas para aquele paciente que tem pouca pele, não tem indicação ainda de fazer uma abdominoplastia, por exemplo, se beneficiam muito bem dessas tecnologias, né? Então, a gente consegue retardar até algumas cirurgias de retirada de pele usando essas tecnologias. Que interessante. E aí é na lipoaspiração. Isso, faz a retira a gordura e depois usa essa tecnologia para colar a pele. Para a pele colar. Isso, retrair. E ela né? retrair, não ficar flácida. Aquela pele flácida. Isso, pele sobrando. Quando tem indicação, né? Que até os pacientes limítrofes, tá? Naquela dúvida, será que vale a pena tirar pele ou não? Será que vai sobrar pele ou não? Vale a pena investir nessas tecnologias. Que interessante. E isso muda o pós-operatório? Por exemplo, Sim. A questão da drenagem, a questão de taping, né? Como elas provocam, são por calor, então, de certa forma, faz uma certa queimadura interna ali para fazer aquela retração. Tem mais seroma, mais... Olha. Pode dar mais seromas e ter edemas maiores ou até mais desconforto, mais dor. E aí precisa de terapia mais intensiva nesse pós-operatório, né? Com fisioterapeuta, um taping, drenagens. Mas não tem um impedimento de usar essas técnicas. Não. Essas técnicas continuam sendo indicadas. Sim. Só tem que ter esse cuidado maior depois no pós-operatório. Perfeito, perfeito. E já aconteceu contigo de chegar alguém no consultório com
um ideal de beleza, né? Seja de uma pessoa famosa. Eu imagino que deve ser de algum famoso, né? E a pessoa dizer, eu quero ficar assim, né? Ou com esse nariz, ou com essa cintura, ou com esses seios. Como é que funciona? Acontece, ou também de trazer foto da amiga. Ai, minha amiga fez prótese de mama e ficou assim, eu quero que a minha mama fique igual a dela. Aí tem que explicar que cada corpo vai ter uma resposta diferente, né? Mesmo que tu use o mesmo tamanho de prótese, faça exatamente a mesma técnica, nunca vai ficar um corpo igual ao outro, né? Não, e a gente tem que respeitar as nossas particularidades também, principalmente para rosto, né? É bem comum até nos injetáveis a gente ver pessoas tendo transformações, assim, que viram outra pessoa. E até pro nosso psicológico isso é ruim, quando tu te olha no espelho e tu não te reconhece mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de abordagem para preservar as características da pessoa e sempre trazer coisas que vão destacar os pontos de beleza, né? Não transformar em outra pessoa ou exageros, né? Então, isso é uma linha bem tênue de cuidado e responsabilidade, né? Que o profissional tem que ter na hora de indicar esses tratamentos. Eu já ouvi você falando que é isso, né? Que tem que respeitar os traços, né, naturais da pessoa. E às vezes a gente nota, assim, que pouca coisa, uma alteração pequena, já traz uma harmonia, né? Já deixa a pessoa mais bonita por uma pequena alteração. Não precisa ser uma coisa radical, um detalhezinho, né? Um detalhe, não vai fazer aquela alteração radical, né, na pessoa. Mas eu acho, isso acontece, eu vejo muitas mulheres fazendo essas modificações, né, no rosto. E homens procuram também? Procuram, sim. Me conta, agora eu quero saber mais, doutora Mariana. Então, para essa parte de procedimentos injetáveis, eles procuram mais para botox, bioestimulador de colágeno e alguns preenchimentos de linha de mandíbula ou para rinomodelação. E já na parte cirúrgica, seriam mais cirurgias de pálpebras, orelha e ginecomastia. Interessante, porque quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente quase sempre pensa no público feminino, né? Eu diria que 90% do público é feminino e 10% masculino. Mas é legal a gente saber que os homens estão... Não vou dizer que... e eu não vou dizer que eles não tenham vaidade ou que não tinham vaidade, mas se sentindo mais à vontade de assumir essa vaidade, né? Sim. De dizer que sim, que quer mudar, que quer ficar mais bonito, né? Alguns não contam que fazem esses procedimentos, né? Acredito que seja mais mistério, né? Mas às vezes, sim. Já atendi até colegas de médicos ali do HPS que eu achei que ia fazer assim, escondido, e chegou no outro plantão, eu fiz meu botox com ela, olha só como é que eu tô, olha. Tá. Sim. Então, é muito, muito interessante, né? Que o resultado é tão bom que as pessoas têm que compartilhar, né? Não dá pra ficar só pra gente. Eu acho que eles foram vendo, né, que as mulheres estão cada vez mais bonitas e cada vez procurando mais esses recursos estéticos, e aí eles se encorajaram de procurar também. Imagino, né? Severidade, né? De envelhecer melhor. Isso. Não que a gente não vai envelhecer ou que a nossa pele não vai mostrar sinais de idade, né? Sim. Mas que seja... De uma forma que você goste, do jeito que... né? Isso, mais suave, que tu goste daquilo que tu tá vendo no espelho. Exato. Tu te identifique com a tua autoimagem, né? Porque a gente, às vezes, comenta, assim, sobre a estética e sobre a plástica e parece, assim, houve comentários, às vezes, mas a pessoa não quer envelhecer, não é isso, Não né? é isso, A gente não tá evitando o envelhecimento, né? A gente tá deixando ele mais devagar. Mais devagar, exato. Isso aí. E tá funcionando, porque as mulheres andam lindas. E agora sobre a cirurgia de longa duração, né? Qual a cirurgia que demora mais, assim, que a pessoa precisa ficar longo tempo com anestesia, né? E em cima da mesa cirúrgica? Mais quando a gente faz cirurgias combinadas, né? Então, quando a gente associa o maior número de procedimentos ao mesmo tempo, acaba aumentando muito o tempo cirúrgico. Alguns pacientes não têm disponibilidade de tempo de fazer mais de uma cirurgia, então a gente acaba associando, às vezes, mama com abdômen, quando tem indicação de fazer junto, né? Quando tem pouca coisa para fazer em cada
lugar, a gente acaba associando essas cirurgias, mas mesmo assim aumenta o tempo cirúrgico. Então tem que pensar muito na segurança desse paciente e se ele tem condições clínicas de suportar aquele tempo cirúrgico. Sim. E então, às vezes acontece de você contraindicar, de ter que fazer, olha, cirurgias separadas. Sim. Acontece, não é sempre que a gente pode se planejar, fazer tudo de uma vez. Vou fazer tudo e resolver num dia já sair com tudo pronto, não dá? Não. Então tem contraindicações, né? Sim. Tem um limite de tempo cirúrgico? Como é que funciona? Idealmente que a cirurgia fique no máximo em 6 horas, né? Mas às vezes acaba passando esse tempo, quando tem muita lipoaspiração, ou precisa, porque quando a gente faz alguma coisa corporal e precisa virar o paciente de costas, de frente, a gente acaba perdendo tempo nessas viradas, né? Sim. Porque tem que virar, pintar, botar o campo. Então tem todo esse preparo também que acaba prolongando o tempo cirúrgico. Isso. E qual seria a preocupação, né, desse tempo cirúrgico longo? O que pode acontecer com a pessoa que está numa cirurgia, assim, muito prolongada? Mesma posição, né? Risco de trombose. Então, a gente usa também as botas de retorno venoso, faz, né, toda a profilaxia para isso. Hipotermia, né? Porque é muito tempo de pele exposta ali, a sala gelada, né? Então, a gente também tem que ter os cuidados de colchão aquecido, não deixar o ar-condicionado tão frio. Tão frio. Uhum. E eu acredito que tudo isso possa interferir também na recuperação, né? Sim. E sangramento também, né? Cirurgias muito longas acabam sangrando mais. Uhum. Então, a hipotensão. Então, tem toda uma preocupação também com o posicionamento. O posicionamento, da a temperatura. Pessoa, né? Sangramento, posicionamento e a temperatura. Porque eu lembro que a mesa cirúrgica, ela não é uma... a maca já é dura, a mesa cirúrgica é mais ainda do que a maca, né? Sim. E então tem toda essa preocupação também com a posição, de apoio, pontos de apoio, né? Sim. Pressão, né? Na mesa cirúrgica. Então tem que ter bastante cuidado mesmo, né? E claro, como você falou, a trombose também, né? Também. E a dificuldade que é virar um paciente anestesiado durante uma cirurgia, né? Chama ajuda. Eu já fui instrumentadora, conheço o centro cirúrgico e a cirurgia plástica. E realmente é bem complexo, né? Até eu queria falar que você falou, a gente vira e pinta, né? O pintar é a desinfecção da pele com o antisséptico, né? Isso. E depois reposiciona campos, troca as roupas, todo mundo, paramentação. E quando a gente tá como paciente, a gente nem pensa nisso, né? E tem o risco de queda também nessa vira. Então tem uma série de coisas que tem que cuidar ali. Imagina que tem que ter um cuidado bem, bem grande, assim, com tudo, né? Mas é isso, então, que eu tinha de perguntas. Não sei se eu tenho mais uma pergunta, trazendo assim mais para a questão da amamentação, né? Que é uma parte também que eu trabalho bastante lá dentro da Nasces. A gente trabalha tanto no pré-natal, no preparo das mamas e no preparo da mãe para, né, receber esse bebê e amamentar e alimentar ele. E elas me perguntam muito assim sobre as cirurgias de mama, se isso interfere na amamentação, se tem alguma cirurgia de mama que pode prejudicar, né, nesse processo de amamentação. Essa é uma dúvida bem comum quando o paciente vai fazer cirurgia de mamas. Bom, quando a gente vai fazer só uma cirurgia de aumento mamário, só com uma prótese de silicone, geralmente não tem interferência na amamentação, porque a gente não mexe ali nos ductos lactíferos. Agora, quando a gente vai fazer uma mastopexia ou uma cirurgia redutora, existe a possibilidade de cortar ali esses ductos e acabar prejudicando ou impedindo a amamentação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe se aquela mulher vai conseguir amamentar, né? Então, tem algumas mulheres que já, pela biologia delas, não vão conseguir amamentar. Então, quando vem uma paciente que ainda não é mãe e gostaria de ser mãe, eu sempre explico isso. Pode ser que consiga amamentar como se nada tivesse acontecido, pode ser que tenha dificuldade, precise estimular essa amamentação, ou pode ser que não consiga. Existe uma preocupação, assim, de preservar alguns ductos,
preservar algum tipo de tecido durante essa cirurgia, Sim. para que essa mãe consiga pelo menos, talvez não tenha tanto fluxo, mas ela vai manter um fluxo necessário para esse bebê conseguir mamar. Não tem como a gente saber se essa técnica vai permitir ou não, mas eu sempre tento preservar o máximo possível de tecido mamário, né? Então, quando eu vou fazer uma mama redutora, eu geralmente contraindico o uso de próteses. Eu gosto de manter o máximo possível do tecido mamário, porque é um tecido saudável e a gente não vai trocar por um corpo estranho. Tem outras pessoas que pensam diferente. Então, eu acho que quanto mais tecido a gente preserva, maior a chance de ter ali o tecido viável para fazer a amamentação adequada. Sim. E é possível fazer uma pexia de mama, uma mastopexia para retirar a pele e ter um aumento das mamas sem uso de silicone? Existe alguma técnica? Existe algo que possa fazer? Se a gente tem tecido mamário suficiente, a gente não precisa de uma prótese de silicone. E também existe a possibilidade de fazer enxerto de gordura na mama. Interessante. Né? Não é um volume tão grande como a gente consegue colocar num glúteo, mas dá pra fazer lipoenxertia pra complementar esse volume. A não ser que a pessoa queira um volume muito grande e não tenha tecido e não tenha gordura pra emprestar. Aí seria a prótese. Aí faz 2 cirurgias. Faz uma lipoaspiração e usa essa gordura pra enxertar a mama. fazer o enxerto. Que é semelhante ao que faz no glúteo também. Se faz enxerto de gordura no glúteo, nas mamas, tem mais algum local que se faz? Pode fazer em face, nas mãos. Nas mãos? Que interessante. Nessa parte superior? Isso, a gente faz no dorso da mão para rejuvenescimento. Quando já tem flacidez da pele. Flacidez. Olhar minha mão. Eu também. Porque a gente começa a ficar com os tendões marcados, a pele craqueladinha, porque a gordura ela tem células-tronco, né? Então a gente tem o poder regenerativo da gordura, a gente usa muito ela até na cirurgia reconstrutiva, eu uso bastante, e também para rejuvenescimento e embelezamento, a gente prepara essa gordura de uma forma que ela funcione muito mais como bioestimulador do que como volumizador. Que interessante. Muito interessante. E daí, na cirurgia reconstrutiva, quando tem, por exemplo, uma queimadura de alto grau que perdeu tecido adiposo, você faz um enxerto de tecido adiposo também? Eu uso mais para grandes desenluvamentos e exposições ósseas e tendinhas, às vezes em choque elétrico também, queimadura elétrica. A gente não tem ali o tecido para fazer o enxerto, né? Porque o enxerto não vai pegar em cima de um tendão, em cima de um osso. Então, eu preciso que tenha uma granulação para poder fazer um enxerto de pele. E aí, eu uso a gordura dessa forma para estimular essa granulação e ter um tecido viável para eu poder enxertar em cima. Então, isso é por etapas ou é na mesma cirurgia? Etapas. Então, você usa a gordura para provocar uma granulação. A granulação e vou estimulando, às vezes faço mais de uma vez a lipoenxertia e quando eu tenho o leito adequado, eu coloco o meu enxerto. Um enxerto de pele. Isso. E depois o resultado estético é muito mais favorável quando tem lipoenxertia associada do que só o enxerto de pele. Sim, porque fica mais preenchido, provavelmente, não fica... Ela estimula a cicatrização de uma forma que a pele fica mais... sem tantas diferenças de pigmentação, então fica mais uniforme. E isso é a gordura mesmo, você não separa células como a gente faz com a separação das plaquetas e a separação do plasma. Não. É a própria gordura mesmo. Isso, eu deixo ela decantando um tempo e faço um preparo, uma quebra dessa gordura, né, a gente chama de nanofat. Então, a gente quebra ela um pouco para justamente ter essas células estromais e não só a parte volumizadora. Eu quero só que ela faça essa parte regenerativa. Perfeito. Que a gente tem algumas técnicas para cicatrização que são a separação dos componentes do sangue, né? Sim. Então, a gente separa o plasma, as plaquetas. Isso. E então, nesse caso, é a gordura direto mesmo. Isso. Muito interessante, doutora. Bastante coisas, assim, que a gente não conhecia, né? Desses recursos, assim. Muito, muito legal. E como é bom saber que tem, né? Esses recursos e que tem possibilidades, né? Que as pessoas, talvez que estejam nos ouvindo, nos assistindo e tem algum problema que possa pensar que não tem solução.
né? Às vezes tem. Que às vezes tem, e que é bem interessante passar por uma avaliação, uma conversa, ver o que é possível ser feito, né? E até para a qualidade de cicatrizes depois, também tem alguns estudos já usando essa gordura nesse preparo para melhorar o aspecto da pele. Também na Na cicatrização, cicatrização de queimaduras ou grandes cicatrizes, tem algumas E tem como guardar essa gordura em algum local para depois ser reutilizada ou ela é só naquele momento? naquele momento. Alguns cirurgiões até usam ela, quando a gente faz algumas cirurgias de face, faz um microagulhamento, faz um cremezinho para usar no pós-operatório com a gordura, mas aí seria no máximo 7, 10 dias e ela consegue ficar Na geladeira. preservada na geladeira consegue fazer um creminho, assim, pra usar no pós. depois do microagulhamento. Mas não dura muito tempo. Interessante também. Como é um material Também biológico, né? A gente não consegue. também não sabia que podia ser feito. Muito interessante. E mais alguma questão? Não, acho que é isso, sim. Acho que foi bem interessante essas colocações aqui, bem esclarecedor, né? Muito, muito interessante. E que São áreas que trabalham bem juntas, assim, Sim. né? Que se complementam. Eu acho que o resultado da cirurgia plástica, ou de reconstrução, ou de qualquer coisa que tenha um procedimento invasivo, ele tem um reflexo bem grande, assim, no pós e nos cuidados. E eu acho que a gente entra muito nisso, né? muito. No pós e nos Dos cuidados, os curativos, o cuidado da cicatriz, então. a aplicação de laser, tem uma série de coisas que a gente Sim, pode associar para ter um melhor resultado. exato. E a cirurgia plástica também, porque a gente tem muitas situações de lesões graves que as pessoas nos procuram para cicatrizar e que como você citou, tem uma exposição de tendão, às vezes tem uma exposição óssea que talvez até cicatrize, mas que vai levar Mais tempo. muito tempo, né? Que tem indicação da cirurgia plástica, né? Fazer uma rotação de retalho ou fazer um enxerto para melhorar essa cicatrização. E acelerar esse processo. Acelerar o processo e preencher, né? Aquela lesão que às vezes não tem, né? Esse preenchimento. A gente precisa bastante. Então, a gente precisa desenvolver um leito adequado, né? Então, a nossa parte é essa, é limpar, é preparar, é chegar numa lesão limpa para que possa acontecer a cirurgia reparadora, né? Isso. Perfeito, muito obrigada, doutora Eu que Mariana. agradeço. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, adoramos essa conversa. Eu também gostei. Foi muito, muito esclarecedora pra gente. Então é isso, muito obrigada, doutora Mariana Siofi. Quem puder seguir, né, lá no Instagram, tem várias dicas lá, já aprendi bastante lá te seguindo Que no bom. Instagram. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui compartilhar com a gente esse seu conhecimento e essa tua vivência, tanto na cirurgia reparadora quanto na cirurgia plástica estética. E a gente quer agradecer também, mais uma vez, aos nossos apoiadores. Então, vamos deixar aqui nosso recadinho para vocês conhecerem. A Cosmoderma, então, vem com uma linha, a linha Dermilon. Nessa linha Dermilon, eles têm vários tipos de produtos, mas a gente vem aqui destacar o limpador de pele sem enxágue. Esse limpador de pele sem enxágue é uma solução que limpa suavemente a pele sem irritar, não precisa enxaguar. Ele tem um pH ácido, né, de acordo compatível com a pele. Ele contém surfactantes e agentes hidratantes. Ele não tem cheiro, o que é muito bom. Às vezes os pacientes estão enjoados já de tanto cheiro, de tanto produto que utilizam. E ele é hipoalergênico. Ele vem na apresentação de 250, 100, 50 e 500 ml. E ele tem jatos de spray, o que facilita muito na hora do atendimento, né? Quem leva na maleta do atendimento ou lá mesmo no leito do paciente. Ele tem um jato que ele não escorre, ele é fácil de limpar. E eu super indico, nós super utilizamos ele. Temos também o apoio da Vidibula, que traz para a gente a tecnologia da Carilex. Então, a Vidibula, ela tem mais de 3 décadas, especialista na área de dispositivos médicos e terapias avançadas para o tratamento de feridas complexas. Ela se dedica a apoiar os profissionais e instituições de saúde, oferecendo tecnologias que unem inovação, segurança e resultados clínicos comprovados.
Entre essas tecnologias está a terapia por pressão negativa, que é um tratamento que estimula a cicatrização, controla o ambiente da ferida e promove uma recuperação mais rápida e eficaz. Com uma trajetória construída sobre confiança, ética e parceria, a Videobula acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. E aqui eu apresento para vocês a RVB, que é uma empresa que está desde 96 no mercado, trazendo produtos para a saúde, e ela representa a marca Hollister nos cuidados com estomas aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem essa bolsa que queria que vocês conhecessem, que é a bolsa convexa para estomia, da modelo Cera Plus, que ela tem auxiliado no gerenciamento de uma estomia intestinal, que seja ileostomia ou colostomia, quando uma abertura é criada artificialmente na pele. E a bolsa é indicada para paciente com estomias planas ou retraídas, ou com ângulo de drenagem voltado para lateral ou para baixo, né? Que não, ela não tem uma contraindicação de uso no estômago, porque ela tem uma convexidade suave. Então, ela é indicada, inclusive, no pós-operatório. E isso traz muito conforto para o paciente e previne lesões de pele periestomal já no pós-operatório. E ela tem um recorte que vai de 13 a 55 milímetros, então é uma área grande de recorte, e dessa forma ela tem um diâmetro que vai prevenir vazamentos e possíveis complicações porque tem maior adesividade na pele. E a resina tem infusão de ceramidas, que é um componente natural da pele, que favorece a ação protetora. E a bolsa, ela é opaca, tem janela de visualização para a gente enxergar o estômago logo no pós-operatório e possui o filtro desodorizante para gases e fechamento integrado por conectores plásticos. A gente vê então também com a Saltes, né? A Saltes que representa ela aqui no Rio Grande do Sul, a Life Sul. A Saltes então tem uma linha que é a Confidence Natural Advance. É uma nova geração de hidrocoloides infundidos com extratos de aloe vera, que ajudam a hidratar e proteger a pele delicada ao redor desse estômago. Ela tem uma exclusiva resina FlexiFit com 5 pontos de recorte que se adaptam a qualquer formato de corpo. Resina reconhecida pela Fundação Britânica de Pele, dermatologicamente certificado pela Aliança de Pele Saudável. Ela é adaptável aos contornos do corpo, como de usuários com hérnias, por exemplo. A Saltes também traz uma linha que é a linha Confidence Natural Soft Convex. Essa linha, essa resina, ela é convexa, né? A apresentação dela ali da bolsa é convexa, com extratos de aloe vera que ajudam a hidratar e proteger a pele delicada ao redor também desse estômago. E ela tem uma exclusiva resina também FlexiFit, com 5 pontos de recortes, que também ajudam bastante na adaptação do corpo. A diferença dessa para outra bolsa é que ela possui uma convexidade macia, então ela é utilizada também no pós-operatório imediato das estomias. Elas tem uma presilha para 5 cintos com encaixe universal, que possibilitam maior tranquilidade ao usuário. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do Além do Básico. Esperamos vocês para assistirem os próximos.